dos piores momentos da história do povo de Israel é descrita no seguinte versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É uma descrição do tempo dos juízes. O povo de Israel tinha chegado a Canaã, tinha conquistado parte da terra, tinha se estabelecido naquela região, mas não havia rei. E não havendo rei, não havia quem estabelecesse a lei que Deus tinha dado. E como tal, o versículo diz, cada um fazia o que lhe parecia bem, o que dava na cabeça. E esse foi um dos piores momentos da história de Israel. Quando se junta um grupo de pessoas e não há regras, não há algum tipo de lei ou de orientação, logo nós vamos ter confusão, separação, dispersão, e vamos ter o potencial para muito estrago e a perda de muita capacidade. É por isso que antes do povo entrar em Canaã, Deus tinha dado leis para eles se governarem. Elas serviriam, entre outras coisas, para que aquelas pessoas pudessem se entender. Na igreja não é diferente, irmãos. Mesmo que nós saibamos que a igreja é composta por um grupo de pessoas salvas, regeneradas pelo Senhor e que são habitação do Espírito Santo, ainda temos um grande potencial para confusão, se não houver orientações claras para dirigir o povo. É verdade que o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E talvez possa parecer apócrifo nós acrescentarmos a este versículo, porque é verdade que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, também existe potencial para outras coisas. E nós sabemos isto pela história da igreja. A igreja em Corinto não era diferente. Tinha chegado a uma verdadeira encruzilhada. Havia demasiada confusão, pois os membros estavam a seguir orientações e caminhos diferentes. Havia várias divisões e havia muitas dúvidas no ar, muita dificuldade. Parece que depois da saída do apóstolo Paulo daquela igreja, e Paulo tinha estado ali durante 2 anos e meio, tinha sido um dos locais onde ele ficou mais tempo, e tendo deixado aquela igreja uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja com grande capacidade e grande potencial, parece que depois da sua saída não tinha havido um líder, um pastor capaz de manter a unidade do grupo. E por isso tudo o que Paulo tinha feito em Corinto ameaçava ruir por causa das divisões. Paulo então precisou escrever uma longa carta, colocando as coisas nos seus devidos lugares, e ele gastou bastante tempo, vários capítulos, falando sobre a vida da igreja, a organização da igreja, a maneira de funcionar da igreja. E nós temos visto isto nas últimas semanas. E antes de nós avançarmos para o penúltimo capítulo da carta, o capítulo fantástico e glorioso, que é o capítulo 15, que nos fala da ressurreição, que iremos começar na próxima semana, se Deus quiser, e nos der vida e saúde e nos trouxer aqui. Antes de chegarmos lá, eu queria fazer com os irmãos uma espécie de resumo daquilo que Paulo ensinou à igreja no que diz respeito à orientação sobre como devia funcionar a igreja. E eu o convido a ter a sua Bíblia aberta na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ver alguns versículos que nós já estudamos, mas vamos outra vez olhar para eles. E eu convido os irmãos a começar abrindo no capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. E a primeira verdade que podemos dizer que o apóstolo Paulo quis vincar, deixar bem clara para a igreja em Corinto era esta: a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Pode parecer algo desnecessário de ser referido, até porque muitas pessoas têm usado a noção de Deus, ou a igreja de Deus, ou o nome de Deus, para fazer muitas coisas que nada têm a ver com Deus. Mas não é um ponto desnecessário, porque facilmente nós podemos ser levados a pensar que a igreja é de uma ou outra pessoa, ou que é eventualmente do pastor.
Nós, até sem querer, e os irmãos sabem isso porque nós também fazemos isto, a igreja do pastor fulano, não é assim que nós dizemos? É assim que nós mencionamos normalmente. A igreja do pastor fulano é muito boa. Outro dia eu fui na igreja do pastor Cicrano. Não, você não foi. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Mas parece que nós esquecemos. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, ele diz assim, máximas que ele deixa para a igreja em Corinto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. No meio da confusão que levava os crentes de Corinto a agir de acordo com as suas próprias opiniões, cada um discutindo que estava certo, Paulo lembra que a igreja é de Deus e que o alvo da igreja é a glória de Deus, porque a igreja é dele. Neste caso específico, nós podemos recordar, e os irmãos lembram-se, nós falamos sobre isto, estava Paulo a falar aqui sobre a questão das carnes sacrificadas. Explicamos aos irmãos naquela altura que a maioria dos talhos, não é, dos açougues, que existiam em Corinto, estavam ligados aos santuários pagãos. E que sendo sacrificado uma grande quantidade de animais todos os dias e sendo queimada apenas uma parte da carne, boa parte desta carne era vendida para os talhos. E os talhantes iam lá e compravam carne que tinha sido sacrificada a Júpiter, a Vênus, a Dionísio, fosse a qualquer deus. E depois os cristãos iam lá e compravam uma carne que tinha sido sacrificada a um deus pagão. Para alguns crentes na igreja de Corinto isto era inaceitável. Senão nós não podemos participar disto. Esta carne foi consagrada, esta carne foi oferecida aos deuses pagãos. Nós não podemos tocar nesta carne. Outros crentes na igreja diziam assim, meu amigo, isto é carne, isto não vale nada. Então Deus pagão, aquilo é um boneco, é uma estátua, enfim, pode ser bonito ou feio, mas tanto faz, não tem nada ali. Qual é o problema de comer esta carne? E isto estava a causar divisão. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Ambos tinham, evidentemente, as suas razões. E ambos consideravam que as suas razões eram melhores e eram superiores às dos outros. Mas pior do que isto, ambos os grupos desprezavam os outros por terem uma opinião diferente. E Paulo lembra àquela igreja, nada disso é realmente o mais importante. Comer ou não comer, beber ou não beber. O que importa é que a igreja é de Deus, existe para refletir a sua glória. Logo, a questão principal nem era se eu estou certo ou errado. Alguém devia estar certo e alguém devia estar errado. Mas a pergunta principal era, a glória do Senhor está a ser contemplada? A glória de Deus está a ser refletida? É a glória de Deus a motivação para a posição que eu estou a tomar? Eis algo para nós pensarmos. Segundo o apóstolo Paulo, nós poderíamos ter inclusive a necessidade de mudar de posição, não por causa da segurança das nossas ideias, mas por causa da glória de Deus. Qual é a motivação? Irmãos, lembrem-se, o Senhor Jesus nos ensinou isto. Apercebemos que as coisas para Deus vão além daquilo que é facilmente visível. Vão à intenção do coração. Daí que Jesus Cristo falou a respeito de algumas coisas que podiam parecer muito boas. E ele diz, está errado. Coisas tão valiosas quanto praticar o jejum, quanto orar, quanto dar esmolas. Jesus disse, está errado. Mas como está errado, Senhor? Estou a jejuar. Está errado, porque o seu jejum não existe para a glória de Deus. Você não está a jejuar para adorar ao Senhor. Você não está a jejuar para se aproximar de Deus. Você está a jejuar para que os outros achem que você é espiritual. Porque quando você jejua, faz cara de enterro. Porque quando você jejua, esquece de pentear o cabelo. Porque quando você jejua, faz cara de desfalecido. E toda a gente fica a dizer, mas crente tão bom, ele jejua, olha que coisa linda, maravilhosa. Está errado, a intenção não é aquela que é verdadeira. Mas Senhor, eu estou a orar, como é que pode estar? Está errado. Porque a sua oração não é uma oração voltada realmente para Deus. Você não está a orar, você está a discursar para as pessoas verem. Então Jesus fazia um apelo e dizia, quer orar de verdade?
Entra no seu quarto e fecha a porta. Aí, quando ninguém vir, a gente vai ver se você está a orar mesmo. Quantos minutos você consegue ficar? Eu era adolescente, irmãos, quando ouvi a pregação de um irmão que tinha vindo do leste europeu. Chamava-se Richard Wurmbrand. Ele tinha passado anos preso nas prisões comunistas na Roménia. Era um testemunho impressionante. E depois, aproximando daquele homem, porque os meus pais é que o tinham recebido, eu pude estar perto e ouvir, e ele falava de que ele passava horas em oração por dia. E eu, no meu fervor juvenil, dizia, bem, agora é que vai ser. Agora vou começar a orar de verdade. E eu lembro, na primeira vez, eu sentei-me, coloquei o relógio à minha frente e eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar fervorosamente. E eu orei por tudo e mais alguma coisa que eu sabia. Eu comecei pelo princípio e terminei no fim. Eu comecei em Gênesis e fui até Apocalipse. Eu mencionei todos os membros da família. Eu achei que estava a orar pelo menos 2 horas. E quando eu abri os olhos tinham passado 7 minutos. Foi uma grande sessão na minha vida espiritual. E descobri que não tinha orado quase nada. Qual é a motivação? Naquele caso estava errada, porque eu achava que a quantidade era importância. E se eu conseguisse orar 1 hora, valia mais diante de Deus. Qual é a motivação? Paulo dizia. Não interessa se vocês têm tanta certeza de que estão certos. É para a glória de Deus. Mesmo as coisas mais básicas, como comer e beber, é para a glória de Deus. Vocês estão a fazer isso para refletir o Senhor. O nome de Deus vai ser exaltado. Nós voltamos a lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. E quando Ele nos ensinou a orar, e nós parece que com medo da reza, também esquecemos completamente o ensino que Ele nos deu. Então, para não cair no risco da reza repetitiva, também nunca nos lembramos da oração padrão. Mas Ele nos ensinou a orar. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, não o meu. Santificado, exaltado, bendito, reconhecido, valorizado, separado dos outros, colocado numa posição de destaque, seja o Teu nome, não o meu. Teu nome. Depois disto feito e acabado, quando as pessoas olharem, elas vão falar o Teu nome, não o meu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, não o meu. Mas eu não tenho reino. Todos temos. Os reinos de uns são maiores do que de outros. O meu reino pode ser muito pequenino, mas eu tenho. E todos nós temos de alguma maneira. E quantas vezes queremos fazer passar aquilo que diz respeito ao nosso reino, aquilo que está sob o nosso controle. Venha o Teu reino, Senhor, o Teu reino. As coisas sejam feitas da Tua maneira, como Tu queres. Seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Não a minha. Oração que parece tão fácil de dizer e tão difícil de viver. Seja feita a Tua vontade. Lembremos que Jesus, para ser fiel a esta oração, no Getsemane teve que abrir mão da sua vida e entregar-se para ser preso, torturado e morto por nós. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Paulo está a dizer à igreja como é que ela deve funcionar e ele começa por dizer, em primeiro lugar, a igreja é de Deus. É para a glória de Deus. Mas também, irmãos, esta igreja que é de Deus é também de todos. E é também para todos. A outra questão que estava em pauta aqui tinha a ver com o resumo da lei. Lembram-se, Jesus fez um resumo da lei quando perguntaram ao Senhor qual é a lei mais importante. E Jesus disse, olha, a lei inteira, querem pegar, peguem a lei toda, espremam tudo e sai o seguinte. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. A igreja é de Deus, é para a glória de Deus, ama o Senhor acima de todas as coisas. A igreja é dos seus membros, daqueles que fazem parte da igreja. A igreja é de todos e é para todos. Ama o próximo como a ti mesmo. Dizia aí no capítulo 10, no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu disse aos irmãos, na altura que passamos por aqui, eu sei, os irmãos já esqueceram, porque já faz muitas semanas, que esta expressão, todas as coisas me são lícitas, era um provérbio comum em Corinto. Os coríntios gostavam de fazer tudo e mais alguma coisa, eram os libertinos máximos. No mundo grego da época eles eram famosos pela sua libertinagem.
E o mote, o provérbio, o dito que os coríntios se orgulhavam de dizer é esta: todas as coisas me são lícitas. E Paulo vai buscar esta frase comum na cidade, que os crentes de Corinto também conheciam e que eventualmente usavam erradamente, e diz: todas as coisas me são lícitas? Mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. E a igreja não é só minha, é de todos e para todos. Novamente, no que diz respeito à questão das carnes, porque o tema era este. Podia acontecer de alguém ter razão, ter o melhor argumento, estar até certo, mas a pergunta era: isto é feito em amor, a pensar no seu irmão? Vai edificar o seu irmão? Vai abençoar o seu irmão? Vai ajudar o seu irmão a crescer na fé? A igreja não é minha, ela é de Deus e ela é de todos. Todos devem ser respeitados e contemplados. Quando isso está em minha mente, eu muitas vezes vou acabar por abrir mão de coisas que na verdade não são essenciais para o bem comum. Notem bem, irmãos, nós não estamos aqui a facilitar com o erro ou com o pecado, porque acabamos de dizer que o ponto número 1 é que é para a glória de Deus, e evidentemente que nós não vamos, neste ponto, passar por cima de nada que seja errado, nada que seja pecado. Não é isso que estamos a dizer aqui. Mas a pergunta que devemos fazer é: isto é para a glória de Deus? Sim ou não? Isto edifica o meu irmão? É benefício para o meu irmão? Vai beneficiar a maioria dos meus irmãos? São dois crivos que existem nesta peneira muito importante, baseados na lei maior de amar a Deus e ao próximo, e que me ajudam na caminhada. São orientações para a maturidade da igreja. A maturidade é ser capaz de fazer sem exigir que a minha posição seja considerada a certa. É para a glória de Deus. É para edificar o meu irmão. Paulo dizia isto no contexto em que ele ensinava à igreja, de que a igreja era o corpo de Cristo. Cada um devia entender qual era o seu lugar, a sua posição, e respeitar o seu lugar, a sua posição e o dos outros. Tanto homens como mulheres tinham sido capacitados por Deus para a obra e juntos formavam o corpo de Cristo na terra, a continuação da encarnação, o instrumento maior de Deus para a sua missão no planeta. Está aí um bocadinho mais à frente, capítulo 12, no versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Paulo dizia: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele desenvolve esta parábola, esta ilustração de forma extraordinária, sob a orientação do Espírito Santo. Ele é realmente inspirado a nos dar um exemplo fantástico. O Senhor veio para cumprir o plano da salvação e o fez de forma cabal. Jesus completou a obra. Quando ele terminou, ele disse: está terminado. A obra da salvação. Mas o anúncio da obra, o fazer chegar esta informação, esta mensagem extraordinária, o ajudar a pessoas de todos os povos, tribos e raças do mundo a não somente crer nisto, mas seguir este caminho. Esta é a continuação da mensagem, é a continuação da obra da missão. E esta continuação pertence a quem? Se Jesus voltou ao céu, pertence à igreja, pertence a nós. Nós somos a continuidade da encarnação. A obra que Deus veio fazer aqui no mundo, Ele veio fazer de forma completa em carne. Encarnou, fez-se carne e habitou entre nós. E, irmãos, a obra continua a ser feita em carne. Somos nós. Somos nós que somos membros, juntos, o corpo de Cristo na terra. Isto acrescenta, irmãos, ao crente em Cristo um sentido de valor e de propósito impressionante. O valor que isto lhe acrescenta é porque eu sou membro do corpo do Senhor aqui na terra. Eu sou a continuidade do milagre, irmãos. Eu sou instrumento nas mãos do Pai para a missão. Não há nada mais valioso no mundo. Não há nenhuma posição que me possam oferecer que seja mais digna, mais honrosa.
Não há nenhum outro motivo pelo qual viver que seja mais significativo. Quando nós compreendemos isto, irmãos, fica tão claro para nós qual é o propósito da nossa vida aqui. Nós não estamos no mundo a passeio. Esta é a visão hedonista, a visão do prazer, a visão de tanta gente que nós conhecemos, que acham que estão no mundo para o prazer. Estão aqui no mundo só para poder aproveitar. Então, tentam tirar o máximo de cada momento. Olham o trabalho como um castigo que têm que cumprir para depois poder oferir algum dinheiro, para então poder ter alguns minutos de prazer, porque esta é a razão da vida. Não, irmãos, nós não estamos aqui a passeio. O nosso propósito na vida, a vida não é um parque de diversão para nós. Mas nós também não viemos aqui, irmãos, apenas para sofrer. Esta é a visão budista e hindu. Estamos aqui para sofrer. O mundo é um vale de lágrimas, é assim mesmo, paciência. Temos que sofrer bastante, que é para diminuir o nosso karma, que é para na próxima encarnação a gente vir um bocadinho menos mal. Não, irmãos, também não é esta a nossa visão. Não é isso que a Bíblia nos diz. Também não estou na terra para me subjugar aos caprichos de um Deus que não tem amor, mas que é cheio de poder. Esta é a visão muçulmana. Submeta-se, aceite, subjugue-se. Não, irmãos, não é essa a mensagem. Também não fui colocado aqui na terra para me esfalfar, tentando de alguma maneira fazer alguma coisa que agrada a Deus. Não, irmãos, esta é a visão religiosa de tentar alcançar a salvação pelas obras. Nada disto corresponde à mensagem bíblica. A mensagem bíblica diz que eu fui amado, escolhido, separado. Eu fui resgatado por Deus, pelo sangue de Jesus. Eu fui capacitado pelo Espírito Santo na minha vida e convocado por Deus para servir ao meu Deus como instrumento da sua graça na terra. Uau! Essa é a vida que nós temos. Esse é o propósito da nossa existência. Não existe nada mais digno para se fazer aqui. E quando nós compreendemos isto, irmãos, como isto pode mudar a nossa forma de encarar o dia a dia, a nossa forma de conviver com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de aproveitar o lazer, porque esta é a razão pela qual eu estou aqui. Mas isto só será feito se eu me lembrar que o padrão maior para a minha vida, já que eu sou instrumento de Deus, é a própria maneira como Deus age. E como é que Deus age, irmãos? Paulo gastou um capítulo dizendo isto, explicando que Deus age através de um amor incondicional e sacrificial. No capítulo 13, no versículo 13, ele diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Paulo tinha dito aos crentes em Corinto que nada na vida, atenção irmãos, nada na vida, no trabalho, na família, na igreja, nada terá valor se não for feito com o amor de Deus colocado nos nossos corações. Não interessa o que eu fizer, se não for trabalhado pelo amor de Deus em mim, não vai ter nenhum sentido. Tudo o que eu faço tem que ter este padrão. Nada sem amor vale alguma coisa. Paulo é bem claro neste argumento. Ele até especifica, que é para ninguém ter dúvida, nem língua, nem profecia, nem conhecimento, nem boas obras, nem esmolas, nem sacrifícios, nada, nem dar o corpo para ser queimados. Nada vale nada. Não tem amor, não vale nada. Não vale nada. Fica bem claro. E é claro que a descrição que ele faz é de um amor tão extraordinário que nós ouvimos e encolhemos e dizemos assim: não sou capaz. Pois não é. Ainda bem que descobriu. Porque assim escusa de tentar a fazer força para tentar conseguir amar desta maneira. Só o Senhor pode nos capacitar para amar assim. Só um crente que se aproxima dele, e aqui está o valor da comunhão, da proximidade com o Pai, é capacitado para amar desta maneira. Porque este padrão que Ele nos deu é alto demais para que nós possamos fazer de outra maneira. Quando somos capacitados por Deus com o padrão do amor do Senhor em nossos corações, nós então percebemos que a nossa atuação na igreja, qualquer que seja, qualquer dom, qualquer ministério, qualquer coisa que nós façamos,
Não é valorizado pela sua espetacularidade, não é valorizado pelo seu apelo às massas, não é valorizado pelo carisma humano, mas pelo grau de serviço ou de bênção. Abençoa, abençoa, ajuda os outros. E Paulo então diz, capítulo 14, versículo 3, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Os crentes em Corinto tinham colocado o dom de línguas como o dom mais importante. O dom de línguas era um dom espetacular, era um dom vistoso. Eles achavam, isso é que é dom. E Paulo diz assim, olha, não vale assim muito grande coisa, porque não abençoa ninguém, ninguém consegue entender. É muito interessante, parece muito espiritual, mas na prática ninguém leva vantagem nenhuma com isto. Portanto, não é este o padrão. Se o padrão é o amor, então a preocupação é com os outros e não comigo mesmo. Então, se o padrão é este, a minha avaliação do dom é, foram edificados ou não? Foram exortados ou não? Foram consolados ou não? E Paulo diz, olha, não vale a pena. Eu prefiro falar 5 palavrinhas, 5, uma frasezinha simples, que pode edificar, do que ficar falando interminavelmente em línguas que não ajudam nada a ninguém. Bom padrão, irmãos, bom padrão. O apóstolo Paulo diz a respeito do dom de profecia aquilo que devia ser a verdade sobre qualquer dom. Edifica, ou seja, ajuda na construção do crente, na maturidade espiritual. Pensa assim, eu já disse aos irmãos, todos nós devíamos andar com coletes, não é? Tipo aqueles coletes que se usam nas obras, escrito à frente e atrás, em obras. Ajudava duas coisas. Primeiro, para eu saber que não estou completo, e cada vez que eu me olhasse no espelho, eu ia descobrir, não, isto ainda está imperfeito, porque às vezes parece que achamos que já a obra está terminada. Não está, ainda estou em obras. E ajudava os outros, quando nos vissem fazer aquilo que não devíamos, a olhar bem, pois, está em obras, não é? Ainda está em obras, ainda está em obras. Mas se eu olhar para o outro e lembrar que ele está em obras, a minha pergunta é, e o que eu estou a fazer por ele, está a ajudar a obra a avançar? Estou a edificar? Estou a construir? Era a pergunta que Paulo fazia. Ele dizia, o dom de profecia é valioso porque ele edifica, ele constrói, ele ajuda o outro a ficar mais forte, mais maduro, mais capaz. Exorta. A palavra exortação passou a ser uma palavra usada muito erradamente. Nós hoje pensamos em exortação como levantar o dedo e pôr no nariz do outro, não é? É isso que achamos que é exortação. Esta palavra no original significa literalmente estar ao lado de alguém e ajudar a carregá-lo. Sabe quando alguém está muito fraco e não consegue andar e precisa pôr o braço por cima do ombro e a gente então está a carregar a pessoa? Isso é que é exortação. Esta é que é a ideia do exortar. E Paulo diz, a profecia ela edifica, ela faz crescer, ela faz a pessoa amadurecer, faz a pessoa ficar mais forte. E ela serve de apoio. Ela está ali ao lado, caminhando junto de alguém que lhe falta a força. Consola. Visto que mesmo o crente passa por horas de dor e de tristeza e precisa de uma palavra que possa trazer o consolo do Senhor. E nós podemos ser instrumento. Tudo isto era feito pelo dom de profecia, mas também pode ser feito por outros dons. Por vezes não será vistoso, por vezes não será apelativo nem espetacular, mas o teste do dom é se ele abençoa ou não e o maior número de irmãos possíveis. Que bom, irmãos, que o Senhor não deixou a sua igreja sem orientação. Nós não somos apenas um grupo que se reúne e que tenta de alguma maneira se orientar. Nós temos uma direção clara dada pelo Senhor. Ele nos deixou a sua igreja, mas nos deixou a igreja na noção clara de que a igreja é dele. É dele. E nós devemos viver na igreja como instrumentos para refletir a sua glória. E este deve ser um princípio fundamental. Mas também a igreja é de todos nós juntos. É de todos nós e é para todos nós. E então, o estar ou não participando junto com o meu irmão é também um critério fundamental. Compreendo que isto faz parte do propósito mais significativo da minha vida, porque eu participo como membro do corpo de Cristo na continuação da sua encarnação milagrosa, cumprindo a missão de Deus na terra, fazendo isto pelo padrão da ação de Deus, que é o amor, para a edificação dos meus irmãos. Que
coisa maravilhosa a igreja, irmãos. E repito, não estou a falar da igreja A ou B, a igreja de Jesus, descrita na palavra. Quanto mais a gente estuda sobre a igreja, irmãos, quanto mais a gente lê sobre a igreja, aquilo que era o propósito de Deus para a igreja, mais nós temos que ficar encantados com esta verdade. Irmãos, e se nós nos encantarmos com a verdade da igreja de Jesus, não fazemos nada mais do que extraordinário, porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Você acha que Jesus ia amar uma noiva que fosse menos digna? Nós somos a noiva. Ele olha para nós desta maneira. Que Ele nos encontre uma noiva digna. Que Ele possa olhar para nós e reconhecer esta igreja que Ele preparou, que Ele sonhou, que Ele idealizou, que Ele estabeleceu aqui na terra para o cumprimento da sua missão. Amém?